Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarin aqui e hoje eu dou início às aulas temáticas da banca FGV. E para começar, nós vamos começar com um aulão de Excel. Então já deixa seu like para você não se esquecer durante o vídeo. E se é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro das próximas aulas. Vai ter outros materiais de informática, mas também nós vamos dar agora sequência a uma série de aulas com temas específicos da banca FGV, como Word, PowerPoint, internet, e-mail, hardware, entre outros, né? Claro, tudo isso além do material de português e de matemática do professor Mestre Mário e do professor Júnior. Beleza? De novo, não esquece seu like. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. E se for novo, se inscreve. Bora para a primeira questão? Então vamos para a primeira questão aqui da nossa aula. Gabriela preparou uma planilha no Microsoft Excel para lançar as notas de seus alunos. Durante a digitação das notas, Gabriela gostaria de controlar automaticamente as seguintes regras: aceitar somente notas entre 0 e 10, e segundo, ressaltar com cor diferenciada as notas menores que 5. Assinale a opção que indica os recursos do Microsoft Excel que Gabriela deverá usar para obter esse controle. Alternativa A fala em validação de dados, formatação condicional. A B fala formatação condicional e classificar e filtrar. C, verificação de erros e depois teste de hipótese. D, teste de hipótese e verificação de erro. E por último, a alternativa E fala em classificar, filtrar e validação de dados. Veja só, se ela quer aceitar somente notas entre 0 e 5, ela nada mais quer do que restringir, né, limitar, escolher o tipo de dado que pode ser inserido numa célula. Falando de uma outra forma, ela está simplesmente o quê? Validando dados, tá? Então, logo de cara, a gente sabe aqui que a primeira é validação de dados. Então, olhando nas nossas alternativas, a gente vê que a única que tem opção de validação de dados, aqui já na primeira opção, é a alternativa A, validação de dados, tá? Então, a resposta correta é a alternativa A. E depois a 2 fala o seguinte: ressaltar com cor diferenciada as notas menores que 5. E aqui a nossa resposta já entrega que é o que? Formatação condicional. Mas é isso mesmo? Sim, é isso mesmo, tá? Porque o que acontece? A formatação condicional, ela vai servir para você identificar tendências e padrões nos seus dados usando o quê? Cores, ícones, barras, né? Ou seja, ela vai alterar a aparência de um intervalo de células com base numa condição, tá? Por isso que chama formatação condicional. Ou seja, uma vai trabalhar, né? A validação de dados vai trabalhar com os dados que você vai inserir e a formatação condicional já vai trabalhar com os dados que você inseriu. A validação de dados ela vai restringir, vai escolher, né? Vai limitar o dado que você coloca ali. E a formatação condicional vai destacar o dado conforme uma regra que você escolher. Beleza? Então, só reforçando aqui, nossa resposta correta é a alternativa A. Então, vamos para a próxima questão. No contexto do Microsoft Excel, assinale a fórmula inválida. Bom, a alternativa A, vocês veem aí, igual a célula B2 menos a célula D2, no caso, a célula D2 entre parênteses. Está correto isso? Tá. É desnecessário? Sim, não precisava ter esse parênteses aí, mas ok, a fórmula vai funcionar. A alternativa B fala célula A10 mais B10. Algum erro? Não, tudo certo. Vai somar ali o que tem na célula A10 mais a B10. Erro nenhum. A alternativa C é muito parecida com a A, no sentido de você ter uma multiplicação, né? Uma conta básica, porém com uma das células inserida entre parênteses. Mais uma vez, desnecessário, mas também vai funcionar. Erro nenhum. A alternativa é aqui, ó, A10 mais soma de C1 e C2, isso pode? Pode isso aqui? Pode. Vai estar certinho, tá? Tem problema nenhum. Você pode colocar aqui a célula A10 mais uma soma, no caso aqui C1 e C2, tá? Ah, mas a soma não tem igual? Não, mas tem um sinal de mais aqui que funciona belezinha, tá? Inclusive, se você quiser começar a fórmula assim dentro de uma célula, com o sinal de mais ao invés de um sinal de igual, vai funcionar também. Então, sobrou para nós a alternativa D, vai ter que ser a nossa errada, certo?
Vamos lá. Se A1 é igual a 10, então traz o 5. Se não, 8. Abriu parênteses aqui, fechou parênteses aqui, sobrou um parênteses. Pode isso? Não. Esse parênteses aqui vai dar um erro na nossa fórmula, né? E vai sugerir que ele seja tirado. Beleza? Então, nossa resposta correta, no caso aqui a fórmula inválida, é a alternativa D, pelo único motivo de ter tido um parênteses a mais do que necessário ali. A gente abre um parênteses na forma, fecha ele, depois coloca mais um, porém não foi aberto outro, para que tenha esse segundo parênteses, beleza? No contexto do Microsoft Excel 2010, analise a fórmula abaixo. Bom, a fórmula aqui ela não tem segredo, tá? Para quem não conhece, é uma fórmula de soma. Então, nós temos aqui o sinal de igual, como toda fórmula ou função deve começar. O nome da fórmula, que é soma, e sim, a função dela é somar. E aqui nós temos de C2 até C4. O que é isso? Isso aqui é um intervalo, tá? Então, nós temos a célula C2. Esses dois pontos você pode entender como um até a célula C4. Supondo-se que essa fórmula esteja na célula C5 e que os valores das células C1, C2, C3 e C4 sejam, respectivamente, 2, 3, 4 e 5, o valor exibido na célula C5 deve ser... Bom, esse é o tipo de questão que a FGV gosta de fazer. Ela faz uma questão sobre Excel, porém ela não coloca nenhuma planilha para que você possa olhar, né? Dá para fazer de cabeça? Dá, mas aqui nós vamos fazer com calma e vamos fazer desenhando, que é o que eu recomendo você fazer na prova, caso você esteja ali na dúvida. Então vamos lá, nós temos a coluna A, B, C e D. Isso aqui já é mais que o suficiente para a gente resolver. Linhas aqui está falando até a 5, então vamos colocar linha 1, 2, 3, 4, 5 e vou colocar 6 aqui embaixo. Ok, na célula C1, ou seja, aqui tem o valor 2. Na C2 tem o valor 3. C3 tem o valor 4. E na C4 tem o valor 5. Na célula C5 tem essa fórmula de soma. Essa soma está pegando de C2 até C4. Vamos entender o que é esse intervalo? Bom, o intervalo C2 até C4, temos aqui coluna C, linha 2, então vai começar daqui e vai até o quê? Até C4, mesma coluna, linha 4 aqui, então aqui nós temos a célula C4. Qual que é o nosso intervalo? Exatamente esse aqui. Beleza? Vai somar essas três células. Bom, qual que é a soma? Temos aqui 3 com 4, 7. Com 5, 12. Então, nossa resposta correta, alternativa D. Então, vamos para a próxima questão. Com relação à função limpar do Microsoft Excel 2010, disponível na guia Página Inicial, considere as opções presentes no menu pop-up exibido quando essa função é acionada. Assinale a opção de limpeza que não faz parte das operações oferecidas. Aqui nós estamos falando de uma versão 2010 do Excel, né? Mas isso é possível ser observado ainda nas versões mais novas, tá? Na página inicial, você vai achar lá no grupo edição a opção limpar, tá? E o que diz essa opção limpar? Ela diz o seguinte: exclua tudo da célula ou remova apenas formatação, conteúdo, comentários ou hiperlinks, tá? Ao clicar nela, você vai ter lá uma lista suspensa, né? Uma lista de opções que vai ter as opções limpar tudo, limpar formatos, limpar conteúdo, limpar comentários ou limpar hiperlinks. Olhando aqui nas nossas alternativas, a gente tem aqui, ó, assinale a opção de limpeza que não faz parte das operações oferecidas. Alternativa A fala, limpar comentários, tem lá? Tem. Limpar conteúdo? Tem também. C, limpar formatos? Ok. D, limpar hiperlinks? Também. E a alternativa E fala o seguinte, limpar tabelas. Aqui que está errado, tá? Nós não temos opção de limpar
tabelas. Ou a gente limpa essas 4 opções corretas aqui das nossas alternativas, ou a gente limpa tudo de uma vez, beleza? Então, a resposta correta alternativa é: a opção que não faz parte das operações oferecidas é limpar tabelas. João preparou uma planilha que contém nas colunas F e G uma lista de códigos e nomes correspondentes. Os códigos das células F6, F7 e F8 são M001, M010 e M999, respectivamente. Nas células G6, G7 e G8, os nomes são Pedro, João e Maria, respectivamente. João deseja construir uma fórmula na célula A12, de modo que nesta seja exibido o nome correspondente ao código que tenha sido digitado na célula A11. Essa fórmula deve ser. Bom, então, mais uma questão de Excel, mais uma questão sem planilha. Essa aqui a gente consegue até resolver ela sem planilha. Conforme for, a gente vai desenhando. Vamos lá. Então, nós temos uma necessidade do nosso usuário aqui. Ele tem na coluna F códigos e na coluna G ele tem nomes. Tem códigos aqui e aqui ele tem nomes. Lá na célula A12 ele quer colocar uma fórmula que vai pegar um código que esteja na célula A11, ou seja, na célula de cima, passe aqui na coluna F, né? Procure esse código digitado na coluna F, ache e traga o nome correspondente aqui na coluna G. Bom, como vocês viram aqui, nós estamos falando de colunas. Eu tracei aqui uma seta no sentido vertical, mostrando que essa fórmula vai ter que procurar no sentido vertical. Com isso, nós vamos dar uma fórmula chamada PROC-V. Então, aqui na célula A12, que é onde vai vir o resultado, nós vamos colocar a seguinte fórmula. Primeira coisa, a gente vai começar com um sinal de igual, como toda função e fórmula. Nós vamos usar um PROC-V. Por que V e não H? Nós vamos procurar, assim, colunas e trazer um nome correspondente na outra coluna, tá? Se fosse procurar por linhas, trazer um nome aqui embaixo, um nome aqui correspondente aqui, nós teríamos um PROC-H. E não, nós temos um PROC-V. Nós temos um código, procurar a coluna de códigos e vai trazer um nome correspondente a esse código. Então nós temos um PROC-V. Com isso, a gente já corta a alternativa A, B e C. Veja só. Como é que funciona o PROC-V? Primeiro, nós vamos digitar, depois ali que abre o parêntese, o valor procurado. E qual valor procurado é esse? O valor que está na célula A11. Então, igual o PROC-V a parênteses A11. Olhando para as nossas alternativas, a gente já sabe que a nossa resposta é a alternativa D. Porque a alternativa E fala F6 e não é assim, tá? Beleza? Então, nós temos aqui já a resposta, alternativa D, A11. Mas vamos seguir. Primeiro, a gente coloca o valor procurado. A gente vai dar sequência. Outro critério vai entrar. Então, a gente coloca o quê? 2 pontos ou ponto e vírgula? Ponto e vírgula, para dar o fim. Lembra que 2 pontos é para definir intervalo. Nós vamos procurar o quê? Nós vamos procurar as colunas F e G. A gente sabe que os valores estão F6, F7, F8, G6, G7, G8. Ou seja, linha 6, 7 e 8. Então, nós vamos pegar da coluna F6 até a G8, ou seja, todo esse intervalo. Então, qual que é o nosso intervalo? F6, 2 pontos, que a gente pode entender como um até, G8, ponto e vírgula, porque fechou o intervalo. Aí, vai passar aqui na primeira coluna, certo? Quantas colunas para lá que a gente quer? Qual coluna que a gente quer a resposta? A primeira ou a segunda? A segunda, né? A F é a primeira coluna, a G é a segunda coluna. Então,
Aqui nós temos o número, o índice de coluna. Vai ser o quê? Vai ser o 2. Relembrando, não é a coluna 1 que a gente quer. É na coluna 2. Ponto e vírgula. E aqui nós vamos colocar 0 ou 1. O que é o 0? O 0 é o falso. E o 1 é o verdadeiro. Mas qual a diferença? O falso vai trazer um valor exato. O verdadeiro vai trazer um valor aproximado. Então, se você quer o valor exato, que aqui é o caso, a gente vai digitar um código, a gente quer um nome exato, a gente vai usar o quê? A gente vai usar o falso, a gente vai usar o 0. Fecha parênteses, tá aí a nossa forma. Então, PROC-V vai procurar na vertical. O valor procurado vai estar na célula A11, como diz o texto aqui, ó. Na célula A12 foi a gente colocou a forma porque é nela que vai vir o resultado. Correspondente ao código que tenha sido digitado na célula A11, ou seja, a gente vai digitar um código na célula A11. A11 é o que mesmo? O valor procurado. A matriz onde a gente vai procurar, ou seja, F6 até G8. Vai começar procurando aonde? Na coluna F, que é a primeira coluna. Vai trazer o resultado, vai buscar o resultado correspondente em qual coluna? Primeira, segunda, terceira, quarta? Qual que é o índice dessa coluna? É a segunda coluna, coluna G. Então vai um 2 aqui. E vai trazer o quê? Vai trazer o valor exato, não vai trazer nenhuma aproximação. Então a gente coloca um 0, ou poderia escrever também falso. Fecha parênteses e está aí a nossa forma. Como a gente já sabe, alternativa D. Esse aqui eu fiz para explicar até o final, mas na prova, por exemplo, que você tem um tempo corrido, achou a alternativa ali, marque e vai para a próxima, entendeu? Isso aqui é para deixar claro, para relembrar quem não lembra, para ensinar quem não sabe, para reforçar na sua cabeça, beleza? Tiago estava trabalhando numa planilha de Microsoft Excel 2010 com dezenas de células preenchidas. Especificamente, na célula C5 continha a fórmula igual soma A10 até B20. E a célula F4 continha a fórmula máximo C1 até C4. Nessas condições, Tiago selecionou a coluna E, clicou com o botão direito do mouse e inseriu uma coluna. Em seguida, selecionou a linha 7, clicou com o botão direito do mouse e inseriu uma linha. Após a execução dessas operações, as fórmulas presentes na célula C5 e G4 eram respectivamente. Bom, olha só. Isso aqui você pode fazer de cabeça, mas pode desenhar na prova também. Nós vamos ter aqui A, B, C, D, E, F e G. Acho que é o suficiente aqui para essa explicação. Nós vamos ter a linha 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok. Aqui na C5, nós temos a função soma de A10 até B20, beleza? E aqui na F4, nós temos máximo de C1 até C4. Veja só, máximo de C1 até C4 vai pegar isso aqui, ó. Temos aqui a coluna C, certo? De C1 até C4, ou seja, passar pela linha 1, 2, 3 e 4. Vai pegar essa região. Ok? Opa, coloquei linha a mais aqui. Me empolguei. Beleza. Já o que nós temos aqui na célula C5, soma de A10 até B20, vai pegar as colunas A e B, porém lá para baixo, nós temos aqui até a célula 6, ok? Então veja só, a primeira ação dele é inserir, ele vai clicar aqui em E vai inserir uma coluna a mais. Então nós vamos ter uma nova coluna E, a coluna que era E passa a ser a coluna F, a coluna que era F passa a ser a coluna G. Com isso, essa célula é arrastada para cá. Essa célula vem para cá. Ok? E a coluna que era G passa a ser a coluna H. Então, a gente passa a ter a fórmula máximo
C1 até C4 na coluna G4, ok? Porém, não foi inserida nenhuma célula antes da coluna C e nem entre as linhas que ela pega, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, dessa forma, ela continua pegando essa região verde. Não há alteração nessa forma. Novamente, por que não há alteração nessa forma? Foi inserida uma coluna após as colunas C, após a coluna C, que são o que as células aqui usam, e foi inserida uma linha na linha 7. Aqui nós estamos falando de 1 até 4, ou seja, não há alteração nenhuma. Então a gente pode cortar todas que não seja C1 até C4. Beleza? A gente pode cortar a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E. Agora, falando da soma de A10 até B20, veja só. A coluna que foi inserida foi quando clicou aqui na célula E. Então, não mexeu aqui com A e com B. Beleza? Então, a gente mantém A e B. Porém, nós estamos pegando o quê? De 10 a 10, né? Até B20. E foi inserida uma célula, foi inserida uma linha, né? Quando foi selecionada a linha 7, ou seja, antes. Com isso, foi colocada uma linha a mais. Dessa forma, 10 passa a ser 11, 20 passa a ser 21. Então, com isso, nossa resposta correta é a alternativa B. Por quê? Ok, novamente, se foi inserido uma linha quando se clicou em E, foi inserida uma linha depois de A e depois de B. Não há alteração. Porém, se inseriu uma linha depois de 7, nós estávamos falando de 10 e 20, foi inserido tanto antes de 10 e, logicamente, como antes de 20. Tendo uma linha a mais, essa célula foi movimentada para baixo, ou seja, para uma outra linha. E com isso, para que mantenha-se somando as mesmas células que somavam antes, agora em vez de somar 10, né, A10 soma A11, em vez de B20, B21. Beleza? Então, resposta correta, alternativa B. Vamos dar uma olhada para ficar mais claro isso aqui no Microsoft Excel. Bom, temos aqui o Microsoft Excel e aqui na célula C5 eu coloquei a fórmula soma de A10 até B20. Veja só, quando eu clico em F2 aparece a região que está somando. Vou colorir isso aqui de amarelo. Então ela soma de A10 até B20. Soma essa região. Ok? Vamos verificar. F2 está aí. Aqui na célula F4 eu coloquei outra soma. Máximo de C1 até C4. Cliquei em F2 e a gente consegue ver a região aqui. Novamente eu vou colorir. Tá? No caso, C1 até C4 eu vou colorir aqui de verde. A primeira ação dele foi clicar na coluna E e inserir mais uma coluna. Depois clicar na linha 7 e inserir mais uma linha. Veja só, olha o que aconteceu com o máximo. Ela foi para G4, concorda comigo? Olha aqui G4 aqui, ó. Mas ela continua pegando a mesma região. A região não foi alterada, foi colocada uma linha aqui, uma coluna aqui e uma linha aqui. Ou seja, tanto no sentido horizontal quanto vertical é após o intervalo. Então, nós percebemos que, embora tenha mudado a célula que estava a forma de F4 para G4, manteve a área do intervalo, né? Uma vez que essa não foi alterada. Já aqui em C5, a gente não tem uma mudança na célula C5, porque tanto a linha quanto a coluna foi colocada após, seja horizontalmente ou verticalmente. Porém, o intervalo, no sentido das linhas, ou seja, horizontal, foi colocado uma linha a mais. Então, ele baixou, diríamos assim, no nosso Microsoft Excel aqui, ó. Então, você vê que onde antes pegava de A10 até A20, aqui no nosso colorido, agora pega de 11 a 21. Então, essa é a região, beleza? Vou excluir uma linha aqui, ó. E vou colocar de novo para ficar bem claro. Beleza? Olha lá a forma.
soma de A11 até B21. Olha lá, quando a gente coloca, pega a mesma região. Ou seja, quando a gente colocou uma linha, essa região desceu um pouquinho. Beleza? Então, aumentando uma linha, aumenta uma unidade ali no 11 e no 21, que são o que representa as linhas. Se eu colocar mais uma linha aqui, vai para 12 e 22. Olha lá, desceu mais um pouco, né? Pegando o intervalo agora de A12 até B22, e aqui a fórmula se adapta. Beleza? Então vamos para o seguinte. No Microsoft Excel 2010, o recurso congelar linha superior na guia exibição tem como efeito: a alternativa A fala impedir que a formatação da linha superior seja modificada. A B, impedir que os valores fórmulas das células da linha superior sejam modificados. C fala manter a linha superior visível na rolagem da planilha. E D fala travar a rolagem da planilha para baixo. A alternativa E fala travar a rolagem da planilha para cima. Vamos dar uma olhada em como isso funciona no Excel. Bom, então eu tenho aqui no Excel uma lista, né, com o número do pedido, o produto e o preço do produto. Então a gente vê que tem os pedidos numerados, produtos são lápis, borracha, caderno e os preços aqui. Então ela é uma lista maior do que cabe na tela e eu posso rolar para ver até onde vai. Lá vai até o pedido 42. Mas veja o que aconteceu com o nosso cabeçalho, que é onde tem pedido, produto e preço. Ele some, beleza? Agora olha só, eu venho aqui em exibir, congelar painéis. E eu tenho congelar painéis, né? Tem aqui, ó, opção congelar primeira coluna, e tenho aqui no meio a opção da nossa questão, que é congelar linha superior. Olha o que fala: manter a linha superior visível enquanto se rola pelo resto da planilha. Vamos clicar nela. Cliquei. Veja que aparece uma linhazinha aqui, ó. Olha o que acontece quando eu rolo a página agora. O cabeçalho fica fixo, tá? Ou seja, a linha superior, né, a primeira linha fica visível. Beleza? Posso vir cá e descongelar, e aí ela não rola mais, ela não fica mais congelada. Congelando, tá aí. Beleza? Bom, então como vocês puderam ver lá no Microsoft Excel, congelar a linha superior significa manter a linha superior visível na rolagem da planilha. Ou seja, você vai rolar os dados, mas vai manter ali o cabeçalho, ok? Nossa resposta correta é a alternativa C, de curtir. Não esquece de curtir a nossa aula aí não, hein? Bora para a próxima. João utiliza o Calc do LibreOffice 4.2 e precisa construir uma fórmula que envolve os valores de vendas diárias de uma empresa nos meses novembro e dezembro, dispostos respectivamente nas colunas G e H, entre as linhas 2 e 32. Todas as células desses intervalos foram preenchidas de acordo com o calendário. Assinale a fórmula que calcula corretamente a variação percentual da média diária de vendas, positiva ou negativa, do mês de dezembro em relação ao mês de novembro. Bom, essa questão aqui, eu acredito que o que pega nela mesmo é a questão da fórmula ali da variação percentual da média diária, tá, de vendas. Ou seja, nem é tanto Excel, embora seja uma prova de informática, eu achei que essa questão aqui ela está pegando mais no aspecto da matemática mesmo. Mas vamos lá. Bom, nós temos as colunas G e H. A coluna G representa o mês de novembro, ou seja, do 2 ao 32 estão dispostos ali os dados conforme as datas do calendário. E H representa dezembro. Nós vamos precisar aqui de formas de média. Para conseguir a média, a gente precisa fazer o quê? Escreve média, abre parênteses e coloca o intervalo. Por exemplo, a média de dezembro vai ser o quê? H2, dois pontos, né? Significa até. H32, fecha parênteses, aí a média. A gente vai precisar o quê? Da variação percentual da média diária de vendas do mês de dezembro em relação ao mês de novembro. Então, para fazer isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o mês de dezembro,
no caso, a média, né? Média de dezembro menos a média de novembro dividido pela média de novembro. Por quê? Porque a variação percentual do mês de dezembro, ou seja, quanto que dezembro variou em relação de novembro para dezembro, né? Por isso uma coisa menos a outra, em relação ao mês de novembro. Então você divide pelo mês de novembro. Só que tem um detalhe aqui. A fórmula dessa forma que está montada aqui, ela vai dar prioridade para a divisão. Ou seja, primeiro vai dividir a média de novembro pela média de novembro, depois vai fazer essa subtração da média de dezembro. E não é o que a gente quer. A gente quer a média de dezembro menos a média de novembro, ou seja, o resultado disso dividido pela média de novembro. Então, o que a gente faz? Parênteses. Agora sim. Agora a prioridade está aqui, nessa subtração. Então, nós vamos ter a média de dezembro menos a média de novembro. O resultado disso, o resultado de média de dezembro menos a média de novembro, é dividido pelo quê? Pela média de novembro. Aí nós vamos ter um número pequeno, um número que vai ser decimal. A gente quer ele em percentual, multiplica por 100. Tranquilo? Agora vamos substituir aqui os intervalos. A gente vai ter um sinal de igual, como começa toda a função, né? Aqui em cima tinha que ter também. Abre parênteses. Média de dezembro. Dezembro é o quê? H2 até 2 pontos, né? H32. Fecha parênteses do intervalo. Menos a média de novembro. Novembro é o quê? G2, 2 pontos, né? Até G31. Mas por que G31? Lembra que novembro tem um dia a menos. Novembro é um mês que vai até 30 e dezembro é um mês que vai até 31. Aí a gente fecha o parênteses aqui para fazer esse resultado dividido pelo quê? Dividido é barra média de novembro. E qual que é a média de novembro? Média de G2 até G31. Fecha o parênteses do intervalo. Asterístico, que é vezes 100. Então, olhando para as nossas alternativas aqui, a gente tem algo parecido com isso, algo igual a isso. Temos alternativa B. Tá? Ah, mas é a alternativa A. A alternativa A ela vai fazer o seguinte. Ela vai resolver isso aqui primeiro. Ó. E não é isso que nos interessa. A gente tem que ter primeiro a diferença entre essas médias e esse resultado dividido por isso aqui, tá? Por isso que ela está errada. Aqui, a alternativa C, ela tem toda a composição da fórmula está errada, né? A gente teria que ter média de uma coisa aqui, ó. Tinha que ter média de dezembro, depois repetir aqui média de novembro e tudo mais. Não é o que tem, não dá para fazer dessa forma. A D, ela tem um parênteses aqui, mas ela não tem um aqui, ou seja, daria um erro, né? Nós teríamos aqui um erro na hora de fazer essa fórmula, apareceria uma mensagem falando que tem esse erro, né? Teria que corrigir para continuar, então não é essa opção. E a alternativa E está toda errada, né? Está toda errada. Tem média de dezembro menos média de novembro, menos média de novembro de novo e depois vezes 100, ou seja, não faz o menor sentido, tá? Bom, então a parte de Excel ela não tem mistério, né? Você saber ali, tem que começar com igual, que tem que abrir um parênteses para dar prioridade para uma subtração e depois dividir o resultado ali, né, por um outro
o valor, né, que no caso era a média de novembro. Então é mais essa questão mesmo. Os intervalos ali não tem, todos os intervalos estão certos, né, no sentido de que estão entre parênteses, usam os dois pontos como até. Espero que vocês tenham entendido e deixe aí nos comentários a sua impressão. Analise as seguintes afirmativas a respeito da proteção de planilha do Microsoft Excel 2010. A afirmativa 1 fala: é possível permitir a modificação de alguns trechos de uma planilha protegida. E aí, é verdade ou não? Sim, essa questão é verdadeira, tá? Quando a pessoa que está bloqueando, que tem a permissão de bloquear aquela planilha, existe uma série de opcionais, vamos dizer assim. Você não bloqueia a planilha completamente ou deixa completamente desbloqueada. Você pode permitir algumas edições, tá? Então ali você consegue escolher editar linha, selecionar ou não célula bloqueada, célula desbloqueada. Existe uma série de permissões. Inclusive você pode bloquear apenas uma parte da planilha, algumas células, e deixar outras disponíveis para modificação, que é o que fala a 1. Então, é verdadeiro. A 2 fala: células bloqueadas não podem ser selecionadas. Até falei sobre isso aqui na primeira. Sim, você tem a opção de permitir ou não, né, que células bloqueadas sejam selecionadas. Então, células bloqueadas podem sim ser selecionadas, desde que você escolha isso, tá? Então, aqui fala que não pode, é falso. Depois que eu terminar aqui, nós vamos dar uma olhada no Excel, inclusive, para você ver isso que eu estou falando. Alternativa 3 fala: não há possibilidade de permitir inserção de linhas numa planilha protegida. Também falei lá na primeira. Edição sobre linhas e colunas é uma das coisas que você pode escolher permitir ou não. Então, há possibilidade de permitir inserção de linhas numa planilha protegida? Sim, há. A alternativa fala que não há possibilidade, então ela é falsa também. Está correto o que se afirma em 1 somente? Exato. Nossa alternativa correta é a A, que fala que somente a 1 está certa. Por quê? A alternativa 1 fala: é possível permitir a modificação de alguns trechos de uma planilha protegida. Sim, é possível. A 2 fala que células bloqueadas não podem ser selecionadas. Sim, há possibilidade de selecionar células bloqueadas. E a 3 fala: não há possibilidade de permitir inserção de linhas numa planilha protegida. Sim, há essa possibilidade. Portanto, nossa resposta correta, alternativa A. Vamos dar uma olhada no Excel. Bom, então temos aqui o Excel. Quando você abre o Excel, ele está na página inicial, né, de padrão. Quando você quer bloquear, quando você quer proteger uma planilha, você tem que vir aqui na guia revisão. E aqui na guia revisão, você vai aqui nesse botão, aqui nesse ícone, proteger planilha. Ao clicar em proteger planilha, você vê que aparece aqui uma caixa com opção de seleções. Então, olha o que diz a frase: permitir que todos os usuários dessa planilha possam. Aqui as duas primeiras que já vêm por padrão selecionada é selecionar células bloqueadas. Primeira e a segunda, selecionar células desbloqueadas. Eu posso escolher se seleciona ou não células desbloqueadas. E abaixo tem formatação de células, formatação de colunas, formatação de linhas, como fala lá na nossa questão. Inserir hiperlinks, inserir linhas. Na verdade, o que fala na nossa questão é inserir linhas, né? Excluir linhas, classificar, editar objetos, editar cenários. Ou seja, existe uma série de opções que você pode sim escolher fazer ou não, né? Na nossa questão falava que não havia possibilidade. E sim, há possibilidade de você selecionar trechos, inserir linhas e também de selecionar células bloqueadas. Bom, tem uma série de opções, como vocês viram. Então, para fechar, vamos para mais uma questão. No Microsoft Excel 2010, quando todas as colunas estão visíveis, o título da coluna que antecede a coluna AA é... Bom, para quem não se deu conta ainda, as colunas, né, claro, são ordenadas em ordem alfabética. Então, começa a coluna A, coluna B, coluna C, ok, até a última letra, que é o Z. Quando a gente chega na Z, a gente tem o quê? A gente tem essa coluna aqui, ó, A, A. Depois nós temos essa aqui, ó, A, B, e vai até A, Z, ok? O que vem depois de A, Z? BA, BC, desculpa, BB, BC, beleza?
Então a pergunta é o seguinte: no Microsoft Excel, quando todas as colunas estão visíveis, o título da coluna que antecede a é Z. Alternativa C. Beleza? Ficou claro? Vai todo o alfabeto. Aí a gente coloca A, B, C. Aí depois chegou lá em AZ, BA, BB, BC. Tranquilo? Vai trocando sempre aqui, ó. Depois nós vamos ter CA, CB, CC, DA, DB e assim sucessivamente. Mas, enfim, a A é a primeira coluna depois que acabou todas as 26 letras do alfabeto. E antes dela a gente vai ter a última linha, a última letra do alfabeto, que é a coluna Z. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like. E até a próxima!